Olá amigo online, estou de volta. Bem, antes de entrar na teoria de princípios, eu quero ainda destacar algumas questões de ciclo orçamentário. Então vamos, na sequência, começar trabalhando aqui com a questão de número 8. Na tela. Olha a questão. O projeto de lei orçamentária anual, apresentado pelo Poder Executivo, que sofrer veto, emenda ou rejeição, tem como consequência recursos sem despesas correspondentes. Tais recursos poderão ser utilizados, letra A, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, o que temos aí? O projeto sofreu um veto, uma emenda, uma rejeição, e ficou com recursos sobrando. Será que esses recursos poderão ser utilizados mediante esse tipo de crédito adicional, desde que o Legislativo autorize? Poderão sim, gente, e vimos isso. Fundamentação legal, artigo 168, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, perfeita a letra A. Letra B, porque as outras estão erradas? Também é interessante analisar os erros. Letra B, para despesas emergenciais ou imprevisíveis, com prévia e específica autorização legislativa. Nada a ver. É para financiar um suplementar autorizado pelo Legislativo. Letra C, mediante créditos especiais ou suplementares. Especiais não, somente os suplementares, desde que haja autorização legislativa. Porque o próprio veto, a própria rejeição já é a disponibilidade. Então resta apenas a autorização legislativa, mas com detalhe, só mediante para abertura de suplementares. Então fora a letra C. Letra D, para despesas emergenciais, negativo, gente. Para despesas emergenciais, utilizamos os créditos extraordinários. E a Constituição Federal não falou nos extraordinários, falou nos suplementares e também nos especiais, né, com prévia e específica autorização legislativa. E a letra E, mediante créditos especiais ou suplementares, até aí tudo bem, com prévia e específica autorização do respectivo Tribunal de Contas. Aí não, é autorização do Poder Legislativo. Então ficamos assim. Quando houver um veto, uma emenda ou uma rejeição ao projeto da lei orçamentária anual, esses recursos que ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados para financiar a abertura de suplementares e especiais, desde que o Legislativo autorize. A própria sobra desses recursos já é a fonte. Então, basta apenas uma autorização agora do Poder Legislativo. Artigo da Constituição Federal, 168, parágrafo 8º. Vamos seguir? Mais uma questão. Questão de número 9, vamos a ela. Nona questão. Ao assumir o seu primeiro mandato como prefeito do município de Nevada, o senhor fulano foi informado da necessidade de incluir no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, os projetos constantes de seu plano de governo. Encaminhadas as propostas orçamentárias no prazo previsto na Constituição, não as teve aprovada no prazo legal pela Câmara dos Vereadores. Assim, no início do ano seguinte, o prefeito poderá. Bem, gente, essa situação, ela está relacionada a quê? A não devolução das leis orçamentárias, não é verdade? E o que aprendemos em relação a isso? Aprendemos que
dentro de um exercício financeiro, uma LOA, quando executada, é sinal que ela foi elaborada no ano anterior. E dentro deste mesmo exercício, o executivo terá que encaminhar ao legislativo o projeto para o ano seguinte. Caso o legislativo não devolva, o que vai acontecer? No ano seguinte, o legislativo, ou melhor, o executivo, autorizado pela LDO, poderá aplicar parcialmente as programações. E existem aquelas que são limitadas, limite que chamamos de duodécimo. Isso tudo vimos com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos mais uma vez aqui revisar. Artigo 68. Se o projeto de lei orçamentária de 2011 não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 2010, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de... Aí vimos, 1. Despesas com obrigações constitucionais ou legais da União. 2. Bolsas de estudo, não é? CNPq, IPEA, CAPES, Bolsa Atleta, bolsista do segundo tempo, programa de educação tutorial, enfim, bolsas de estudo. Que mais? Pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público. Ações de prevenção a desastres classificadas na subfunção Defesa Civil. Formação de estoques públicos vinculados ao Programa de Garantia dos Preços Mínimos. Realização de eleições pela Justiça Eleitoral. Outras despesas correntes de caráter inadiável e importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. O parágrafo 1º trouxe o limite para o inciso 7. As despesas descritas no inciso 7 deste artigo serão limitadas a 1/12 do valor previsto em cada ação no projeto de lei orçamentária de 2011, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei. Então vamos agora analisar as alternativas, né? O que é que diz a letra A? O executivo deverá considerar, no caso legislativo, deverá considerar como proposta de orçamento a lei anterior aprovada pelo legislativo. Não, gente. Estamos tratando aí da não devolução. Então, quem deve fazer alguma coisa é o executivo. E não, ele não vai considerar como proposta de orçamento a lei anterior aprovada pelo legislativo. A letra A se aplica naquele caso que vimos, que é pelo não envio do projeto. Mas aqui estamos trabalhando a não devolução. Então, fora a letra A. Letra B. Executar as despesas com base no 1/10 do valor estimado na proposta orçamentária enviada ao Legislativo, limitado às despesas de custeio. Perfeita a letra B. Justamente isso que vimos lá no inciso 7 do artigo 68, combinado com seu parágrafo 1º da LDO de 2011. Então, perfeita a letra B. Analisando a letra C, convocar extraordinariamente o Poder Legislativo, por se tratar de matéria cuja votação deve ser efetuada antes do início do exercício. Fora, né? Isso não é o que tem que acontecer. Então, fora a letra C. Letra D, executar as despesas com base no 1/10 do valor estimado na proposta orçamentária enviada ao Legislativo. Até aí tudo bem. As despesas de custeio, tudo bem. Agora, gente, e as despesas de capital? Não. Somente esse limite e essa possibilidade pode se referir às despesas de custeio. Então, de capital, invalidou a letra D. E a letra E? Vamos a ela. Publicar a proposta orçamentária no Diário Oficial do Município e executá-lo de acordo com o previsto, tendo em vista a não votação e a aprovação pelo Poder Legislativo,
Errado, né, amigo? E amiga, por quê? O executivo aí pela letra E iria passar por cima do legislativo. Errada a letra E. Não é essa a consequência que vai acontecer ou o que deverá acontecer quando da não devolução de um projeto de lei orçamentária anual. Então, fora a letra E. Totalmente inválida, incorreta. Bem, então agora sim, fechamos as questões de ciclo orçamentário e encerramos mais um ponto do nosso programa. Quando eu voltar, começarei aqui a falar sobre princípios orçamentários, um ponto que muito cai em provas de concurso. Então não percam. Daqui a um pouquinho, princípios orçamentários na próxima aula. Até lá.